Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de março de 2024. Estamos dando início à nossa transmissão ao vivo da nossa reunião com o mestre, diretamente aí para você no YouTube. Queremos te convidar a participar conosco e que você tenha uma excelente live junto de nós hoje aqui. Dia 13 de março de 2024. E assim seja. Assim seja, papai. Assim seja, no nome de Jesus. Gratidão. Vamos, nesse momento, fazer o nosso invocar, invocando, papai, o nome de Al e de Alch. Vamos ficar de pé. Oh, Yalcha! Oh, Yal! Oh, Yalcha! Oh, Yal! Oh, Yalcha! Oh, Yal! Porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Nós estamos aqui ansiando, Pai, para que tu fale conosco, nos esclareça e nos faz amadurecidos, aguardando ansiosamente e com todo o amor a tua vinda, Pai. Logo, ó Papai, confiamos na tua palavra, na tua promessa, e guardamos a tua palavra, a tua promessa dentro do nosso coração, para que nós vigiemos para não pecar contra ti. Ó Papai, tu sondas e tudo nos conhece. E sabe, Papai, que o nosso desejo é te alegrar. É verdade. O nosso desejo é que tu possas ter gosto conosco. Possa experimentar esses frutos das primícias e se contentar com o sabor de cada irmãozinho e irmãzinha. Ó Papai, peço que nos perdoe, porque muitas vezes esse corpo quer nos ver cair. E nós lutamos todos os instantes para que a tua vontade, para que o teu nome seja honrado. E que não haja hora nenhuma em nossos lábios, nenhuma palavra, nenhum nome de Balaíns, nenhum nome blasfemo, nenhum nome idólatra. E que tu possas contemplar em nós o nosso desejo de te servir com sinceridade, te servir com amor sincero, te servir, Papai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. No nome de Yahshua, te agradeço por nos escolher, Papai. Te agradeço por nos libertar. E aguardamos que tu venha nos transportar para o reino do Filho do teu amor. No nome de Papai Yahweh, te agradeço por tudo. Abençoa cada irmãozinho, cada irmãzinha que está presente, aqueles que não puderam estar presentes, que tu possas repreender o inimigo, repreender o adversário, repreender, Papai, todos aqueles que são sanguinários, que são covardes, que tu possas repreender, Papai,
E me usa o teu exército, para fazer justiça nessa terra, fazer justiça no céu. Estamos aqui nos preparando, papai, para a batalha da argumentação. Capacita o teu povo, me capacita para que possamos te fazer alegre, Pai, e que possamos tomar e restituir a ti, papai, o reino do céu e da terra. Onde te alcha, em nosso machinho, e assim seja feita a vontade, papai, alcha, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade de papai Yalcha, assim seja. Enquanto a Babilônia está querendo viver o céu na terra, a Babilônia quer viver o céu na terra. Nós queremos subir para o céu para fazer justiça. Essa verdade, essa revelação, ela partiu de Yal para nós, de entender quem é que está ali administrando essa terra, entender quem é que colocou esses evangelhos anátomos, que é a história ali daqueles dois prisioneiros, né? José Yalcha, ele estava ali no Egito. E ele o quê? Ele interpretou o sonho. Ele interpretou o sonho daqueles dois prisioneiros. Um era copeiro e outro era padeiro. O padeiro é a representação disso que eu falei aqui, ó, daquele que coloca fermento no pão, o antimachia, que vai ser morto. Por isso, aquele sonho foi interpretado que aquele padeiro ele ia morrer, como de fato morreu, e isso vai repetir, mas aquele que é copeiro, ele vai ser restituído dos seus afazeres. Ali é a representação de dois querubins, Gabriel, o copeiro, e Emanuel, que vai ser morto, o padeiro. Então, José, que você sabe que o nome José é Yalcha, ele interpretou o sonho. E ele falou assim, ó, esse aqui vai ser restituído, esse aí vai voltar para casa, Gabriel. E o Emanuel vai ser morto pelas duas testemunhas. Então, essa mesma condição de interpretar e mostrar o destino, tá entendendo? O destino, que as coisas se repetem. Você mostrando, vendo que toda a escritura ela tem uma interpretação única. A gente viu que José Yalcha, ele foi o único que interpretou ali na terra do Egito. Os magos foram convidados, todos os magos, para interpretar o sonho de Faraó. Então, somente... Pode ficar a mão aí. Irmão Donizete, por favor, desliga o áudio. Acabei de fechar, papai. Então, nenhum mago é o quê? Os magos, que está ali no Evangelho de Mateus. 3 reis magos. E os 3 reis magos,
Então, esses que estão ainda comendo fermento do evangelho anáfema, são esses aí, ó, que não conseguiram entender o que é verdade e o que é mentira. Então, esses magos das denominações, tentando interpretar a Escritura, tentando interpretar o Apocalipse de forma equivocada totalmente, para falar que as duas testemunhas vão estar ministrando em Al-Shalom. É isso que todas as denominações pregam, que as duas testemunhas vão estar pregando na praça da grande cidade, quando que Al-Shalom é grande cidade, nunca foi grande cidade. Você atravessa Al-Shalom numa tarde. Agora, a praça da grande cidade é Roma, sempre foi. Por quê? Porque era o centro do mundo, e é por isso que é falado, ó, todos os caminhos levam a Roma. Ela sempre foi a referência de tamanho, de grandeza. Então, eles estão falando lá, as duas testemunhas vão pregar em Al-Shalom, e nós pregamos e mostramos na Escritura que as duas testemunhas vão estar pregando em Roma, na praça da grande cidade. Que praça? Aquela praça enorme do Vaticano. Então, essa interpretação dos magos e as interpretação de José e Alcha. Representação ali de José e Alcha, aquele que é o ancião de Filadélfia, que prega a verdade. Porque Daniel, capítulo 8, fala que a verdade foi lançada por terra. E isso foi propósito de Al. Por quê? Por que foi propósito de Al que a verdade fosse lançada por terra, irmão Marcos Vinícius? Muito bem, certinho. Ou seja, você viu que para aquele momento, quando o povo santo herdou a herança, perder a herança era uma coisa ruim. Mas ela tinha, no final, um propósito muito bom. É a mesma situação de José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, naquele momento era uma coisa muito ruim. Mas ele entendeu que, através dele, Iau salvou tanto o Egito como toda aquela região da fome. Então, quando ele encontrou os irmãos estavam com medo dele. Medo dele matar os irmãos, se vingar. Mas, no entanto, ele exerceu de compaixão com os irmãos. Chorou com os irmãos. Ele chorou, porque é o chorão. É o chorão. Cadê irmão Marcha? Irmão Marcha não veio isso, não? Aí, irmão Marcha, irmão Marcha faz o Micael. Aí, como é que eu chamo o Micael, irmão Marcha? Papai chama ele de chorão. Você vai ver sempre ele chorando. Por quê? Porque é uma pessoa, por isso que faz cumprir aquela passagem. Ele vai chorando enquanto semeia e voltará com alegria, júbilo, trazendo seu feixe. Aí a gente viu uma outra passagem, irmã Ângela. Nós estudamos uma outra passagem, que ali também é representação de Micael. E Micael chorou.
quando ele encontrou com o irmão? Qual passagem, mano? Não, esse José acabei de falar. Eu estou falando outra. Ué, estou falando essa aqui, você vai. Eu ia te perguntar para falar a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu trouxe a resposta. A resposta é: aquele personagem representa Micael. Quando você encontra com o irmão, ele chora, é a representação de Micael, o chorão. A gente trouxe uma ministração semana passada. Irmão Magela. Paz de Alça. Não, não é Salmos, não. Não é, não, pode ser. Irmão Daniel, que está boiando. Agora não pergunta, não fala comigo, fala a sua pergunta. Muito bem! Vamos pegar essa passagem? Está em Gênesis, irmão, não em Salmos, em Gênesis. O encontro. Olha aqui. Porque, igual eu falei com vocês, não é toda a história que é uma representação. É um momento. Um personagem representa um ser celestial. Hã? Gênesis 33. Vamos lá. Gênesis 33. Ó. Vamos lá. Gênesis 33, 1. Erguendo os olhos. Erguendo os olhos. Erguendo os olhos. Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado dos seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mas atrás Lia e seus filhos. E por último, Raquel e José. Irmã Delminha, por que? Cadê o Benjamim, irmã? Radial. Não, ele ainda não tinha nascido. Hã? Não. Aonde que ele nasceu? Nasceu fora. Hã? Irmão Shaul. Benjamim ainda não tinha nascido ainda. Por quê? Porque tinha Raquel. E Raquel morreu no nascimento de Benjamim. Entendeu? Se Raquel estava presente no momento, então quer dizer que Benjamim não estava ali. E aonde que Benjamim nasceu? Benjamim nasceu em Canaã, não foi? Foi. Isso aí. Muito bem. Benjamim nasceu em Canaã. Então, ali, ó, ele não tinha ainda os 12, ele tinha 11. Ok? Então, aí, mostrando que estava Raquel com José. Raquel com José. Raquel é a representação de quem? Irmão Lucas. Rapaziada. Isso. É a representação da igreja de Filadélfia. Por quê? Isso, muito bem. Ela é esposa amada. É esposa amada. São quantas esposas ali de Jacó? Lia e Raquel. Representa quais? Exatamente, a igreja diz. Porque essas duas são representadas Esmirna e Filadélfia. Por quê?
Saúde. Veja bem, quando nós vemos as duas, faz o link com ser irrepreensível. Por quê? Porque essas duas igrejas, duas eras, essas que casam com a Shia. Então, o julgo não pode ser desigual. Então, o julgo tem que ser igual. Então, aquele que é irrepreensível casa com a igreja irrepreensível. Então, quando você pega as eras da igreja, você vai ver que a era de Esmirna não tem repreensão. E a igreja de Filadélfia não tem repreensão também, mostrando as duas faces da esposa. Já todas as outras eras, ali fala, mas eu tenho contra ti, ou seja, a repreensão. Mas de Esmirna e Filadélfia não há repreensão. Sim, sim, gratidão. Então, mostra claramente ali, que a gente faz uma distinção de Esmirna e Filadélfia. Qual é a principal distinção entre essas duas igrejas? Irmão Tony. Qual que é as duas distinções sobre essas duas esposas? E ali as duas faces da esposa. Muito bem. Como é que eu consigo ver que Esmirna ela foi desprezada? Como que eu consigo ver na escritura que Esmirna foi desprezada? Mais do que palavras, são atitudes. Tá? Como que eu consigo ver que Esmirna foi desprezada? Pede ajuda para os irmãos aí do seu lado. Muito bem, é exatamente isso. Desprezou, deixando ela passar pela morte. Muito bem. A amada já é poupada da morte. Nós vemos isso aqui, olha só, Gênesis 33. Olha aqui. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado de seus 400 homens. Dividiu, então, as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Está vendo? Colocou à frente as servas com seus filhos. Olha aqui. Colocou à frente as servas com os seus filhos. Que está representando o quê? Que colocar à frente. Colocou à frente as servas com os filhos. Estava vindo o irmão estava vindo com guerreiros ali, 400 homens. Então, colocou na frente as servas e os filhos das servas. Está querendo, representando o quê? Nossa, irmão, nada disso. Colocando ali, ou seja, as servas e ali as crianças, falando assim, se morrer, é os menos importantes. Nossa, irmão. Consegue ler uma passagem e entender isso? Olha, você coloca na frente, está vindo um exército, coloca ali as servas e coloca ali os filhos da serva. Se morrer, são os menos importantes. Olha, irmão, que isso? Não, que batalhar? Serva vai batalhar com criança? Me poupe. Vamos lá. Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado de seus 400 homens.
Dividiu, então, as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos. Ou seja, eles são os menos importantes. Se perder, são os menos importantes. Agora, mais atrás, colocou Lia e seus filhos. Essas são importantes, mas não são tão importantes assim. E, por último, colocou Raquel e José. Bom, esses aqui são os meus mais importantes. Então, esses aqui, eu tenho que fazer de tudo para eles não morrerem. E aí faz um link. Por último, ou seja, Filadélfia, por último. Filadélfia, por último. É a última das eras. Filadélfia é a última era. Por último, Filadélfia. Viu aqui, ó? Então vamos lá. Raquel, aqui, ó, versículo 2, colocou à frente, as servas com seus filhos. Olha aqui. As servas com seus filhos. Mais atrás, Lia e seus filhos. E por último, Raquel e José. Por último. Ou seja, a gente já viu que a história a sexta era, é a última. Por quê? Porque Ial trabalhou 6 dias. E no 7º descansou. Então, o tempo do trabalho termina com 6. Deixou Raquel e seu filho José por último. Ou seja, na era Filadélfia. Entendeu? Entendeu, irmão Alberto? Vamos de Ausch? Então, deixou por último. Por quê? Porque você está vendo que ele está querendo poupar. Né? Está querendo poupar. Esses são os meus mais importantes. Então, se pegar os outros primeiro, tem problema. Mas esses aqui não pode pegar. Por isso que faz o link com Filadélfia, falando assim, olha, eu quero colocar vocês no alto e chamar os inimigos de vocês e colocar eles debaixo dos seus pés, para que eles, os inimigos, reconheçam que eu te amo. Então ele falou, Raquel e José. Por isso que faz o link. Quem é essa que sobe apoiada em seu amado? Né? Ok? Vocês estão felizes? Sim. Um pouquinho que a gente anda. Então, olha só. Fala assim, ó. Versículo 2. Colocou à frente as servas com seus filhos. Mais atrás, Lia e seus filhos. E por último, e você já lembra da palavra que eu já ensinei para você, quando fala por último, fala finalmente, no final. Por último, Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se. Por 7 vezes prostrou-se. Fazendo o link com o quê? Ó? O link de os teus irmãos prostrarão diante de ti. Lembra? Os teus irmãos prostrarão. José teve um sonho. Ele viu o feixe dele de pé e o dos irmãos se prostrando a ele. Então, Jacó, que não poderia ser representação do herdeiro. Por quê? Porque Jacó está se prostrando ao irmão que está vindo. E se prostrando 7 vezes, fazendo link com a plenitude. A plenitude se prostrando àquele que está vindo. Por quê? Porque Jacó
é a representação daquele que tomou a primogenitura daquele que era de direito. Entendeu? Então, como eu falei, é uma representação. Nós já vimos os patriarcas, cada um representa um personagem. Abraão representa Yalcha, Isaac representa Micael, que é poupado da morte, e Jacó, que é Jacó, que é, olha só, Jacó, que é aquele que você viu aqui se prostrando e que gerou descendência, que faz o link com Sete, né? Abial não gerou descendente, mas Sete gerou descendente no lugar de Abial. Então aqui, ó, você vê Jacó, ele tem um nome mudado. Ele tem um nome mudado. Veja bem, ele tem um nome mudado. Por que ele tem um nome mudado, irmão Magela? Rapaziada. Por quê? Não, você sabe o bem das coisas. Você pensa de... Pergunta para o Iaiá. O Raziel. Por que ele teve... Melhorou. Mas por que ele subiu de... Pergunta para o irmão Alice. Asiático. Não, meu irmão, porque lutou com um anjo, lutou com um anjo, ficou a noite toda lutando com um anjo. Até vocês não sabem disso? Porque ele falou assim, ó, se não me abençoar, eu não te solto. Lutou com um anjo, lutou a noite toda com um anjo. Aí o anjo falou assim, me solta. Ele falou assim, não, só te solto se me abençoares. Aí o anjo pergunta para ele, como você chama? Aí ele fala, Jacó. Aí ele fala, não mais chamará Jacó. Por quê? Lutou como um príncipe com Ial. Com Ial. Aí faz o link com o quê, irmão? Irmã Hannah. Faz o link com o quê? Pode ser. Irmã Hannah. Aí lutou com Ial. Tá? Lutou com Ial. Faz o link com o quê? Faz um link com o quê? Não, você sabe que é Micael. Mas eu estou falando, lutou. Quem se lutou? Hã? Aqui, ó, você tem que tirar timidez. Tirar timidez. Você tem capacidade, tem unção. Lá no templo, os irmãos se reuniram para tomar primogenitura. Para tomar primogenitura de quem? Do herdeiro. Eles lutaram por ele e prevaleceram. O irmão não teve força para resistir, então teve que abençoá-los. Então faz o link que os irmãos lutaram e prevaleceram. Entenderam? Os irmãos, representação ali da plenitude, lutaram contra o herdeiro no templo. Salmo 18. Lutaram contra ele. Não era Satanás nem nada, é os irmãos. Lutaram e prevaleceram. Viu que ele, o anjo aqui não conseguiu vencer ele. O anjo conseguiu vencer Jacó.
Não, lutou a noite toda. E o anjo não venceu ele, viu? Lutou a noite toda e não venceu. Ou seja, quem prevaleceu foi Jacó. Prevaleceu e Jacó recebeu o quê? A bênção. Entendeu? Porque o anjo não foi suficientemente forte para vencê-lo. Ou seja, é a representação. Micael não conseguiu vencer a plenitude e teve que ceder a eles. Vocês estão entendendo? Sim. Pode sentar, irmã. Você entendeu, irmã? Então, essas são as verdades. Por que tem toda essa escritura? Você viu? Vamos ver essa passagem? Ó, Gênesis 32, versículo 23, diz assim, ó. Vamos pegar o versículo 22, tá? 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou. Aí, ó. Jacó se levantou. Viu aqui? Jacó se levantou. Jacó é representação da plenitude. A plenitude se levantou. Atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio com tudo o que fez que atravessasse tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem e se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Viu? Lutando com ele até o raiar da alvorada. A aurora. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, viu? Em outras palavras, não seria possível vencê-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ela lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então, ele declarou, deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu, qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem orientou, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Iau e com os seres humanos e prevaleceste. E prevaleceste, quer dizer, você venceu a guerra, a batalha. Você venceu a batalha, tá vendo? É o link dos irmãos ali que conseguiram vencer de Micael a batalha, prevaleceu sobre Micael. Entenderam? Aí ele fala, rogo-te, revela-me como te chamas, replicou o homem. Por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. O abençoou. Então, denominou Jacó aquele lugar Peniel, ou seja, face de Ial. Face de Ial. Porquanto afirmou, via Ial face a face, contudo minha vida foi poupada. Olha aqui, minha vida foi poupada. Fazendo link com o quê? Fazendo link que o anjo poupou ele, ao invés de vingar. Olha só, o anjo tinha ali um poder, mas ele ali conseguiu retê-lo. Entendeu? Segurou ele a noite toda. Aí o anjo pegou e falou assim, vendo que não ia vencer, tocou nele na coxa. Depois nós vamos meditar sobre isso. Vamos já. Aí, fazendo link no tempo do fim, né? Salmo 18, a batalha no tempo,
ficou muito tempo ali, ó, pelejando. E como aquele que tinha recebido a herança não foi suficientemente forte, ele teve que abençoar os irmãos, entregando a bênção, entendeu? Entregando a bênção. Tchau. Então, aqui, ó, mostrando que ele, quando vai se prostrando 7 vezes diante do irmão que estava vivo, é o retorno do irmão. Viu? É uma representação do retorno do irmão. Qual irmão? Micael. Encontrar com a plenitude. Aí a plenitude começa a entregar para o irmão muitas bênçãos, muitos tesouros. Aí, olha só, eu queria chegar do chorão. Ó, versículo 3. Gênesis 33, 3. E ele mesmo passando diante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra até de abordar seu irmão. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou. E os dois caíram em prantos. Os dois caíram em prantos. O que é pranto? Choro. E faz o link com José, com os irmãos. José com os irmãos, quando ele se revelou os irmãos ali, ele falou, olha, eu não quero o mal de vocês. Vejo que tudo isso que aconteceu por vontade de Yahweh. E faz as pazes com os irmãos e todos se abraçam e começam a chorar. O ministério da reconciliação. É a reconciliação. Ou seja, Micael se reconciliando com os irmãos e os irmãos se reconciliando com Micael. As denominações não entendem isso. As denominações estão achando que é o quê? É porque os israelitas rejeitaram a pregação. Eles falam de Jesus. Aí, quando ele se manifestar, eles vão reconciliar com ele. Mas não está falando de coisas terrenas, de coisas celestiais. Porque hoje você entendeu que a plenitude, ela lutou e tomou o quê? A representação ali, tomou a túnica. Os irmãos tomaram a túnica de José. Aí você fala, tá, Jesus, Emanuel e contar. O que é a túnica, então, tomada dele? É aquela túnica vermelha que está no Evangelho ali, e jogaram sorte? Nada disso. Não é nada disso. Tomaram dele a condição de sumo sacerdote, puseram um bode no lugar, o sangue do bode, que sangue representa a alma. A gente já estudou que Satanás é a representação da alma, o antimachia do corpo e o falso profeta da plenitude. Lembra? Aí eu já trouxe um estudo para vocês. Por quê? Porque Satanás quer imitar. Aí fala de um bode que vem bater de encontro com quem? Com um carneiro. É a luta dos dois, ó. E depois se reconciliam. Entendeu? Porque tudo quer fazer parecido. Então você vê lá no livro de Daniel um carneiro batendo de frente com um bode e fazendo o link ali, ó, de imitar. Imitar o quê? A plenitude lutando contra a alma. A alma. Porque você aquele bode é representação da alma guerreando contra a plenitude. Por isso que está lá no livro de Daniel.
Vocês viram cada vez aprofundando mais. Lembra, irmã Hannah, dessa passagem? Então, que tudo é uma imitação, né? Eu quero perguntar para a irmã Alessandra. Eu falei com a irmã Alessandra que eu ia fazer umas perguntinhas para ela. A irmã Alessandra, fica de pé. Paz e Alcha. Quem escreveu o livro de Provérbios? Muito bem. Então vamos abrir lá, ó, Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios 1, 1. Provérbios 1, 1. Judiação. Provérbios 1, 1. Abriu, irmão? Provérbios 1, 1 diz assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Israel. Muito. Então, quando os irmãos estão lá na live, principalmente do irmão Mauro, Sião Mauro, ele vai provar que vocês o que vocês têm e a maturidade que vocês adquiriram. Né? Então, lembrando, isso aqui é a antiga aliança, Velho Testamento. Muito longe de Shaul Paulo ter nascido. Porque Shaul Paulo nasceu depois já da morte de Alcha. Está muito distante mesmo. Então tem que usar a cabecinha, pensar, falar assim, não pode ser. Não pode ser. Né? Eu quero que vocês abram na Bíblia King James. Essa aqui é um estudo maravilhoso, porque o papai nos trouxe lá atrás, e eu preciso relembrar vocês sobre isso, que mostra, porque quando você pega na Bíblia, o Shalom fala assim, ó, a sabedoria de Yahweh é o princípio da sabedoria, perdão, o temor a Yahweh é o princípio da sabedoria. Mas a gente já viu que a tradução melhor está na King James. Né? Isso está aqui, ó. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Na Bíblia King James. Vocês abriram? Então fala assim, ó. Provérbios 9, versículo 10. O temor do mestre. Ó, o temor. Aí eu pergunto, quem é o mestre Mahan? É, Ajas. Muito bem, o mestre Yaush. O temor de Yaush. Agora eu pergunto, quem é o temor de Yaush? Exatamente, a alma Micael. Então, o temor do mestre, mestre é Yaush. O temor do mestre é Micael, que é a sexta asa. Ok? Então, pode ser. Diz assim, ó, o temor do mestre é a chave da sabedoria. O temor do mestre é a chave da sabedoria. E o conhecer a Yahweh é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Está vendo aqui? O que nós estamos fazendo quando eu estou cavando para vocês mais profundo? Quando eu estou cavando para vocês mais profundo, o que eu estou apresentando para vocês, irmão Robson de Londrina? O irmão Robson gosta de cavar profundo. Lá no... Então, quando eu estou cavando para vocês, o que eu estou expondo para vocês, apresentando para vocês? Não. Quando eu estou cavando profundo, eu estou apresentando para vocês o conhecimento.
Tá? Cada vez que eu cavo mais profundo, eu trago mais conhecimento do que? Daquilo que é escondido. Está entendendo? Por quê? Porque quando ele está falando de cavar a raiz, ele está cavando a raiz, ele está fazendo o quê? Ele está expondo o que é escondido. Porque a partir do momento que ele mostra a raiz, eu estou cavando. Eu estou indo em direção até onde que a raiz vai. Eu estou aprofundando as raízes. Eu estou acompanhando as raízes. Eu estou indo mais profundo da terra. Lá é onde a raiz está mais escondida. E eu estou expondo ela para vocês. Então, quando eu estou expondo a raiz, eu estou expondo o quê? O quê? Não, conhecimento de Iau, porque Iau é raiz. Então, cada vez que eu cavo mais fundo, aprofundando a raiz, eu estou expondo para você os segredos de Iau. Porque Iau é raiz. E se eu estou cavando, expondo a raiz no profundo da terra, eu estou expondo para vocês os segredos de Iau. Então vamos lá. Provérbios 9, 10. O temor do mestre. Ó, quem é o mestre? Irmã Miriam. O mestre é Yaush. Então, o temor do mestre. Quem é o temor? Fazendo o link aqui, ó. Micael, o ancião, a alma do corpo. A alma do corpo. Ok? A alma do corpo. Então, a alma do corpo é o temor do mestre. Então, ele fala aqui, ó, o temor do mestre é a chave da sabedoria. Então, quando ele está falando a chave da sabedoria, ele está falando assim, olha, mais importante que a sabedoria é o temor do mestre. Entendeu? Porque ele fala que o temor do mestre é a chave da sabedoria. Então ele está falando, mais importante que a sabedoria é o temor do mestre. Porque o temor do mestre é a chave da sabedoria. Ou seja, não adianta você ter sabedoria se não tiver o temor do mestre. Que faz o link com Salomão. Ele tinha sabedoria, mas não tinha o temor do mestre. Com isso, ele se tornou o quê, irmã Lívia? Se tornou idólatra. Entendeu? É mais ou menos o link com o quê? Com Yaial, quando Yaial colocou o Satanás ali, Lúcifer e o antimachia, no templo. E eles dois estavam com as asas abertas, um encostando em cada asa, e pegava de uma extremidade do templo até a outra extremidade. Ou seja, dominou. Quando fala assim, eles com as asas abertas, um encostava, pegava as duas extremidades do templo, quer dizer, dominou. Entendeu? E é por isso que fala, porque vocês, né, não vocês, não deram ouvidos, né? As águas tranquilas de Siloé e correm mansamente. Ele vai, o mestre vai enviar até aqueles que ficaram e desprezaram a palavra, as águas turbulentas, bravias do rio Eufrates, e com suas asas abertas vão ocupar todo o espaço da terra. E ali são quantos querubins? 2 querubins. Como aconteceu lá com Salomão. Ele colocou 2 querubins.
Quando Lúcifer for derrubado, ele entra em Emanuel e serão 2 querubins com a asa aberta, que é o Cristo Redentor. Então, Cristo Redentor é o querubim com as asas abertas. Entendeu? Então, ninguém nesse mundo quer ouvir. É o link de quê? Porque eles desprezaram a verdade. Entendeu? Então, quando fala, ao invés de ser um madeiro, eles puseram uma cruz, é por quê? Porque tem que dar amparo a quê? Às asas. Entendeu? Tem que dar amparo às e faz o link com o quê? Que as mãos estão debaixo das asas. Assim é a visão do querubim. As mãos, os braços estão debaixo das asas. Então, tudo isso a católica sabe, não o povo, mas a hierarquia elevada. Sabe quem é que está lá, quem está como sumo sacerdote, entendeu? Sabe, veste a veste de carmesim e também de púrpura para representar a função deles na terra de sacerdotes. Os padres são identificados, padre, bispo, arcebispo, cardeal, etc. Todos eles são referidos como sacerdotes, sabe? A serviço do sumo sacerdote Lúcifer. E eles vestem aquelas roupas, púrpura, carmesim, que são, na antiga aliança, a veste dos sacerdotes. Vocês estão entendendo? Então, você vê esse aqui, tão pequenininho, aqui na live, pontos, né? E essa verdade sendo aberta para vocês, é uma verdade que você fala assim, eu não posso mais resistir. Eu não posso mais resistir. Eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Sabe? Deixando para trás filho, mãe, pai, para somar o exército. E sempre a gente encontra as desculpas. A gente vê o exército de Gideão. Primeira coisa, quem é covarde e tem medo, volta para casa. Já foi aquela multidão. Tá? Entendeu? Então, por quê? Porque para enfrentar a morte, não pode ter medo. Entendeu? A morte, você sabe quem é. Não pode ter medo. Você tem que ir enfrentar, entendeu? Confiando de quem está com você. Entendeu? Vocês vão enfrentar confiando de quem está com vocês. É? Então, o Provérbios, quando fala assim, ó, Provérbios 9, o temor do mestre é a chave da sabedoria. Conhecer a Ial é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Aí, a gente fala da chave, ó. O temor do mestre é a chave. Aí a gente vai lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ó, Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro,
que possui a chave de Davi. Olha aí. E Alcha, o santo verdadeiro, que possui a chave de Davi. Quem? Micael. Viu lá? O temor do mestre é a chave do verdadeiro, o quê? Conhecimento, da verdadeira sabedoria. Então, aqui ele está fazendo o link lá, ó. Porque só essa tradução da King James aqui, ó, que interpretou certinho como chave, fazendo o link com o mensageiro de Filadélfia. Mostrando que quando ele fala chave de Davi, ele está fazendo o link com Provérbios. Que faz o link com aquilo que eu falei com a irmã Alessandra. Quem escreveu Provérbios? A sabedoria, representando ali Salomão. Só que, olha só, no próprio escrito de Salomão fala que a verdadeira sabedoria é o temor do mestre. Entendeu? Ou seja, aquele que abre, por quê? Você está vendo que chave é para abrir. Ele está falando a chave de Davi. Ou seja, aquele que abre os segredos, aquele que abre os selos, aquele que esclarece a verdade, aquele que abre o profundo de algo. Por que você acha que começa falando sobre a chave de Davi? Olha só, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim declara aquele que é santo e verdadeiro, e possui a chave de Davi. Está falando de Davi. Quando ele fala de Davi, ele está falando da descendente, do descendente. Ou seja, ó, o prometido, a descendência de Davi, ele é a chave que abre os segredos. Por quê? Porque isso está em Daniel 12. Vamos lá. Daniel 12. Está acabando. Daniel 12. Daniel 12. Ó, Daniel 12, final dos tempos, ok? Começa aqui, ó, falando naquela época, no final dos tempos, Micael, o grande príncipe que protege o povo de alma, se erguerá em benefício dos filhos do seu povo, ok? Começou já falando isso, não começou? Aí ele fala assim, ó, aí você vai mais para baixo, aí vai chegar aqui, ó. Versículo 9. Ó, versículo 9. Vamos pegar versículo 8, ok? Versículo 8 diz assim: eu ouvi claramente, mas não consegui compreender. Olha aqui, ele usou o mesmo verbo, compreender, que é o link lá de Provérbios, falando sobre o temor, que expõe o conhecimento. Então ele fala assim, ó, eu ouvi claramente, quer dizer, eu ouvi, mas eu não compreendi. Ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei. Ó mestre meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou, orientando, segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim, que faz o link da chave
de Davi. Viu? Ou seja, aqui está falando que está lacrado, selado e lacrado. Lá, Filadélfia fala, olha, aquele que é a chave, eu tenho, é meu. Ou seja, o mestre tem a chave. Micael. Está falando com sábios. Ou seja, é Micael que está referindo aqui, ó, porque começa já dando a dica daquele que viria no final dos tempos, falando assim, nessa época, no final dos tempos, Micael, o grande príncipe, protege o seu povo, protege o povo, e se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. E ele que vai abrir o entendimento. Não é você, Daniel, mas segue o seu caminho. Porque vai ser no tempo do fim que ele vai levantar para abrir o entendimento. O que você acha que fala lá em Provérbios, só na Bíblia James aqui, ó, que fala: o temor do mestre é a chave da verdadeira sabedoria. É a chave que faz o link ali, ó. Eu tenho a chave. Ou seja, ele está nas minhas mãos. O que está nas mãos? A chave. Quem é que está na mão do mestre? A chave. E ele fala em Apocalipse 1. Olha lá, Apocalipse 1. A chave está na mão. Viu? A chave está na... A chave está na... A chave está na... Apocalipse 1. Ó, Apocalipse 1:16. Apocalipse 1:16. Tinha em sua mão direita, ó, viu aqui? Eu tenho a chave. Olha aqui, eu tenho a chave. Ou seja, está na minha mão. A chave está na minha mão. Eu estou falando, eu falo ao mensageiro de Filadélfia, eu tenho uma chave na minha mão. Aí ele fala, tinha em sua mão 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada de 2 gumes afiados. Seu rosto, ó, seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu resplendor e alcha. Agora chegou aqui no versículo. Este é o segredo, ó. Viu o segredo? Exatamente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Este é o segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Ou seja, uma delas é uma chave. Ó, este é o segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e 7 hastes do candelabro. As estrelas que viste em minha mão são os anjos das 7 igrejas, ou seja, uma delas é a chave de Davi. Porque chave serve na mão para abrir o entendimento que foi falado, que estava selado e lacrado até o tempo do fim. E a gente viu lá, ó, preserva Raquel e José e Alcha no final. Sincero? Então, o papai nunca deixou faltar uma nada no nosso meio. Todos os dias, né, irmão Bruno? Todos os dias tem o quê? Novidade. Viu? Então, preserva Raquel e José no final. Agora você viu ali a chave
de Davi, que abre, ou seja, quem está fazendo a chave girar? Yahshua. E quem é a chave? Micael. Aí. Então, olha só. A gente falou da última ministração e quem é a porta? Irmão Lucas. Na última ministração nós falamos quem é a porta. Yahshua. Ó, a porta é Yahshua. E quem é a chave? Micael. A chave que abre a porta. Foi a última ministração, né, irmã Regi? Né? Você fez? E eu ia falar com vocês. Põe a sua voz em ação. Viu? Pastor? Agora você vai acrescentar também essa de hoje. Essa de hoje é maravilhosa. Você pensa que está falando assim, coloca Raquel e José e Alcha no final. Viu? Então, é maravilhoso. Gratidão, papai. Quando teve falado com você, e você viu ali. Quem a chave está na mão. E a gente já viu o ensino sobre quem é a mão. Quem é a mão de Iau, irmã Maria Álida? Não precisa ficar de pé, não, só responder. Quem é a mão de Iau? Paz de Alcha. A mão de Iau é Yalcha. E quem é o braço? Micael. Por isso que a palavra fala, resgatou aqueles que estavam prisioneiros no Egito com o quê? Mão forte. Mão forte. Mão forte. E braço estendido. E é a representação nossa também. Por quê? Porque vem a mão forte sobre nós. A mão vem nos restituir, né? A mão vai vir nos restituir. Não é na mão, toma. Não é na mão, toma. Não é na mão, toma. E faz o link aqui, ó. O que tem na minha mão? As 7 estrelas. Está na mão. Não é assim que você fala? Está na mão. Está na mão. Sendo que, dentre as 7 estrelas, tem uma chave que abre. Viu? Que abre. Por isso que fala, quando o pai de família tiver fechado a porta, é só encostou? Não, trancou. Aí eu falo, pai de família, quem está falando aqui? Irmão Marcos Vinícius. O pai de família. Quem é o pai de família? Não. Agora, no nosso entendimento avançado. Yalcha e Micael. O pai de família. Yalcha e Micael. Por quê? Porque quando o pai de família tiver trancado a porta, ou seja, fechado a porta, então, ali mostra um ser, alma e corpo. Então, quem é o pai de família? Agora você já sabe. Quem é? Yalcha Micael. Pronto. A gente só está falando Micael porque é a alma. Para entender que não é só o corpo. É o corpo e a alma juntos. O pai de família e Yalcha Micael. O pai de família e Yalcha Micael. Por quê? Na minha mão tem a chave. Quando o pai de família tiver trancado a porta, fechado a porta, está mostrando, ele agiu junto
não agiu isoladamente. Ele usou a chave de Davi. Usou a chave de Davi. Então, quem é o pai de família? Yalcha Micael. Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Então, o nome de Yalcha. Eu estou satisfeito. Tá? Oi. Antes, né? Yalcha Micael. Antes, bem antes. Aí a gente foi passando o agora voltamos de novo. Entendendo Yalcha Micael. Yalcha Micael. Exatamente, os dois juntos. Como? Os dois fundiram-se. Face esquerda com face direita. Então, lembrando aqui só de novo, para a gente concluir a reunião com o papai Yalcha, quando a gente pega Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro. Quando fala santo e verdadeiro, está falando o que? Irmã Hannah, de ação. Você sabe quem é o verdadeiro, não sabe? E quem é o santo? Exatamente, o santo, o santo, o santo, o santo é diferente dos santificados. O santo é Yalcha. Na sua natureza, ele não precisa ser santificado por ninguém, ele é o santo. Todos nós que viemos dele, precisamos receber a santificação através do sangue, né? Que é o link de Colossenses 1,15. Então, o santo é Yalcha. E o verdadeiro? Micael. Porque a verdade foi derrubada na terra. Então, aqui mostra os dois. Assim diz o santo e o verdadeiro. Mostrando a fusão dos dois ali, ó. O santo e o verdadeiro. O santo, por quê? Ele não precisa ser santificado, porque ele é santo, de natureza santa. Nós precisamos passar pela santificação. Mas ele não precisou, porque ele é santo. A natureza é perfeita e santa. Agora, ali fala de Micael, o verdadeiro. Por quê? Porque é a condição de falar a verdade. A condição de ter temor a Ial. Porque teme a Ial, por temer a Ial, fala a verdade. Entendeu? Então, volta lá. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é, ó, santo e Yalcha, verdadeiro Micael, que possui a chave de Davi, fazendo link com aquele que sai do tronco de Jessé. Então, aquele que vai abrir o entendimento no final dos tempos, que foi trancado por Daniel, fala: segue seu caminho, tranca e fica tranquilo, porque no final dos tempos vai levantar Micael, o grande príncipe, e ele vai abrir o entendimento da palavra. E ele não vai deixar vocês ficar mais o quê? Na mentira. Não vai deixar vocês ficar mais no engano. Tiago. Ó, assim declara aquele que é santo, Yalcha, e verdadeiro, Micael, que possui a chave de Davi. Davi, a chave de Davi.
ou seja, o descendente que abre a palavra. O que ele abre, quem? Yalcha. Ninguém consegue fechar. Viu? O que ele, Yalcha, abre, ninguém consegue fechar. E o que ele, Yalcha, fecha, ninguém consegue abrir. Falando o quê? Quando o pai de família tiver fechado a porta, quem? Yalcha Micael. E quando ele fala isso, ele fala: eu tenho na minha mão a chave de Davi, fazendo link com os 7 mensageiros, dentre eles, está na minha mão, dentre eles um é a chave. Qual? O mensageiro de Filadélfia. E chave é para isso, para abrir ou para trancar. Mas isso não depende do mensageiro, depende daquele que tem a chave. Quem? Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a 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 Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja e assim será. A paz de Yalcha para os irmãos da live. Vou abençoar vocês no nome de Yalcha. Vocês, depois dessa ministração maravilhosa, vocês entenderam mais necessário, mostrando claramente quem é que está no comando de Filadélfia. Quem está no comando de Filadélfia é aquele que está usando a chave para abrir todo o lacre, todos os cadeados. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e, sobretudo, da libertação. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Assim seja. Amada igreja, aos irmãos que estão longe, em nome de Yahweh. Aqui, em Filadélfia, estamos todos vocês e queremos estar juntos de vocês sempre, em nome de Yahweh. Paz de Alcha. Paz de Alcha. Paz de Alcha a todos os irmãos. Paz de Alcha a todos os irmãos. Paz de Alcha para todos os irmãos de Filadélfia. Paz de Alcha a todos os irmãos. Boa semana. Paz de Alcha. Paz de Alcha para as crianças. Paz de Alcha. Paz de Alcha a todos os irmãos. Boa semana. Paz de Alcha. Paz de Alcha. Paz de Alcha, bebezinho. Boa noite, irmãos. A paz de Deus seja com todos. Descanso. Tchau, tchau. Paz de Alcha, irmã. Paz de Alcha. Irmã Tânia. Paz de Alcha. Paz de Alcha, irmão José Luiz. Dos irmãos. Paz de Alcha, irmão Luiz.